Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Lamentação de Jeremias, capítulo 4, somente o versículo 12. Lamentação de Jeremias, capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Vou repetir. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, 3 vezes Santo, aqui está, meu Pai, a Tua palavra que foi lida. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar, que o Teu Espírito Santo venha, meu Deus, mostrar aquilo que nós devemos consertar em nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha nos dirigir através da Tua palavra. Que o Senhor venha libertar, meu Pai, todo ouvinte que está ouvindo esta palavra. E que o Senhor venha transformar e salvar estas vidas. Abençoa, meu Pai, a cada um que está ouvindo a Tua palavra. Seja com cada um, meu Pai, que está ouvindo, e transforma estas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Capítulo 4 de Lamentação, no versículo 12. A palavra de Deus declara: Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. No versículo 13, diz a causa: por causa dos pecados dos profetas, as maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. E no versículo 14 diz: erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas. Então o inimigo, aqui simbolizando, representa o diabo. E os reis da terra, eles jamais acreditariam que o inimigo pudesse entrar em Jerusalém pelas portas. Mas o diabo, ele é tão astuto que se você der uma brechinha para ele, ele entra na sua vida e devora. Diz a palavra de Deus que ele brama como um leão, procurando a quem possa devorar. E o que leva o inimigo a entrar pelas portas de Jerusalém? Se diz a palavra no Salmo 121 que Deus guarda, né? Não diz lá no Salmo 121? Vamos conferir aqui. Vamos analisar essa passagem no Salmo 121. Salmo 121 diz assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, e Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Mas é o Salmo 125, eu li o Salmo 121, peço perdão para os ouvintes, mas é o Salmo 121, que diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É no versículo 2, né, como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Então diz aqui no Salmo 125, no versículo 2,
que como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. No versículo 3 diz assim: porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda suas mãos à iniquidade. Faze bem ao Senhor aos bons e aos que são retos de coração. Então Deus só faz o bem aos bons, né, aqueles que praticam a palavra e cumprem a justiça de Deus, e que são retos, sinceros de coração perante Deus, que se desviam do mal. No versículo 5 diz: quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que obram maldade. Paz haverá sobre Israel. Então, aqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, diz que Deus levá-los-á. Quer dizer, Deus entregará eles nas mãos do inimigo. Então, os moradores de Jerusalém, do tempo do profeta Jeremias, profeta que foi levantado por Deus para pregar juízo, para pregar a palavra de Deus, para que o homem viesse, o povo de Israel que estavam desviados, para que se convertesse dos seus maus caminhos e se voltassem para o Senhor. E Jeremias foi um dos servos de Deus que pregou o juízo, que pregou a palavra de Deus para que eles viessem a se arrepender e serem salvos. Talvez o povo tivesse se ensoberbecido, inchado. Aí eles se desviaram dos caminhos de Deus. E o que aconteceu? O inimigo entrou pelas portas de Jerusalém. E quando o inimigo entra na vida da pessoa, ele acaba com a vida da pessoa. O Senhor Jesus disse que quando a casa, que representa nós, seres humanos, quando a casa está vazia, por exemplo, a pessoa vai na casa de Deus na igreja, e daí o Senhor liberta a pessoa, Deus liberta a pessoa dos espíritos. A casa fica vazia, limpa e ornamentada. Casa vazia. Só que a casa não pode ficar vazia. A casa ela tem que ser enchida com a palavra de Deus, com a oração, com a prática da palavra, as obras. E daí diz que a pessoa fica com a casa vazia. Ela foi liberta pelo Senhor, mas a casa dela está vazia. E daí o inimigo diz que volta, diz assim, diz a palavra de Deus que ele anda por lugares áridos. E ele diz: voltarei para minha casa, da onde eu saí. E diz a palavra de Deus que com ele traz mais 7 espíritos junto com eles, pior do que os primeiros. E diz que o último estado é pior, tornar-se-á pior do que o primeiro. E foi o que aconteceu com o povo de Israel no tempo do profeta Jeremias. Eles não creram os reis, eles não acreditavam que nem os reis nem os moradores do mundo. Eles não acreditavam que o inimigo entrasse pelas portas de Jerusalém. E entrou pelas portas de Jerusalém. E diz aqui, no versículo 16, diz: a ira do Senhor os dividiu. Por que a ira do Senhor os dividiu? Por causa do pecado. Por causa do pecado do homem. E daí diz a palavra que a ira do Senhor os dividiu. Ele nunca mais tornará a olhar para eles. Não reverenciaram a face dos sacerdotes, nem se compadeceram dos velhos. Existiam no tempo dos sacerdotes, naqueles tempos, nos tempos antigos, existia um sacerdote chamado Eli. Eli já era um sacerdote já avançado em idade, e já estava obeso, já gordo, diz a palavra, no primeiro livro de Samuel. E daí Ana fazia os seus votos a Deus, e quando ofertava uma vez por ano, Ana queria ter filhos. Ela queria ter um filho. Ana era estéril, não podia ter filho. E ele era sacerdote do templo. E certa vez Ana estava orando e a visitação de Deus era tão grande na vida dela que ela começou a chorar. Chorava e o sacerdote a teve como mulher embriagada. Ele já tinha perdido a visão espiritual. Ele estava tão acomodado ali a ser sacerdote no templo que já não tinha mais
a visão do Espírito. Já não andava mais em espírito. Tanto é que os filhos de Eli, o sacerdote, eles brincavam com as ofertas em frente do templo ali. Eles pegavam o melhor das ofertas, blasfemavam das ofertas que eram colocadas ali pelo povo, que sacrificava todo ano. E se prostituía até de frente do templo com as mulheres. E Deus avisou Eli que os filhos dele estavam fazendo coisas terríveis. E aí é onde morreu os filhos de Eli e as suas mulheres também. E por final Eli também acabou morrendo. Diz a palavra de Deus que ele caiu como morto, a cadeira caiu com ele. Já não tinha mais visão espiritual. E ele nem se importava mais de corrigir os seus filhos e nem de buscar mais as coisas de Deus. E aqui o povo também de Israel se conformava com as coisas, com as suas vidas. Já não tinha mais interesse de buscar a Deus, de o servir. E quando a pessoa se afasta de Deus e começa a viver por si só, aí Deus permite que o inimigo venha e acaba com a vida da pessoa. Então nós não podemos dar lugar para o diabo. Se dermos lugar para o diabo, ele entra e devasta com a vida da pessoa. E aqui diz no versículo 17, os nossos olhos desfaleciam esperando vão socorro. Olhávamos atentamente para a gente que não podia livrar. Ninguém pode livrar uma pessoa que se desviou dos caminhos de Deus. Não existe médico, nem psicólogo, nem psiquiatra. Ninguém pode te livrar. Quando a pessoa sai dos caminhos de Deus, ela se encontra numa situação difícil, terrível. Porque não tem para onde a pessoa recorrer. Ela vai ter que voltar lá atrás, vai ter que se reconciliar com Deus, para que Deus possa perdoar os seus pecados, e aí sim vai começar um novo tratamento da parte de Deus. Mas tem que voltar lá atrás. Se não voltar lá para trás, se não se reconciliar com Deus, abrir o teu coração ao nosso Deus, confessar os seus pecados, deixar o pecado, a sua vida nunca vai ser transformada. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Nós temos que confessar os nossos pecados diante de Deus e deixar o pecado, nos esforçarmos, lutarmos, resistirmos com toda a força, buscarmos. O Senhor Jesus disse que nós temos que ter bom ânimo, nós temos que buscar com fervor. E aí sim Deus vem e nos livra das aflições e das angústias. Mas para isso nós temos que voltar para os caminhos de Deus. No versículo 18 diz, espiaram os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Está chegado o nosso fim, estão cumpridos os nossos dias, porque é vindo o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. Então, quando os inimigos estão nos montes, eles têm mais visão. A pessoa que está no monte, lugar alto, ele tem mais estratégia para lutar contra o seu inimigo. E eles ocuparam os melhores lugares contra o povo de Israel e conseguiram vencer. Porque Deus os entregou nas mãos do inimigo. E aqui no versículo 20 diz, o respiro dos nossos narizes, o ungido do Senhor, foi preso nas suas covas. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Regozija-te, alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice chegará também para ti, embeber-te-ás e te descobrirás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Então, se você tem pecado e você não confessa, não deixa a Deus, vai chegar um dia que Deus vai descobrir os teus pecados, vai te envergonhar. Então você tem que se redimir, se reconciliar com Deus. Nós não podemos fugir de Deus. Adão e Eva tentou se esconder de Deus. No Salmo 139, diz que nós não temos como fugir diante de Deus. Se subirmos lá no céu entre as estrelas, de lá Deus está lá. Se subirmos no mais profundo do abismo, lá Deus também está. No fundo do mar, do oceano. Não tem como nós escaparmos de Deus. Então você não pode escapar de Deus. Você tem que voltar à sua origem.
Você não foi criado para viver nesse mundo, no seu bel prazer, andar pelo caminho das suas imaginações. Você tem um preço de grande valor. Você sabe o valor que você tem para Deus? Você tem um valor. Você foi comprado com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu por você também. Você tem grande valor para Deus. Ainda há tempo de você se arrepender e voltar para os caminhos, para os braços do teu Pai que te ama. Deus quer ver você salvo. Deus quer te dar uma nova vestidura. Deus quer te renovar a sua mente, transformar a sua mente. Deus não quer que você se perca neste mundo que vai ser um dia destruído, lavado pelo fogo da ira de Deus por causa do pecado do homem. Diz a palavra de Deus que a criação ela geme, ela geme, ela tem expectativa de ver os filhos de Deus, porque toda a criação sofre por causa do pecado do homem. Então nós devemos nos redimir com o Senhor. E o povo aqui, eles não criam os reis da terra, eles não criam nem os moradores que entrasse o adversário, o inimigo, pelas portas de Jerusalém. E um dia ele entrou. Um dia ele entrou e consumiu com tudo. E a gente voltando um pouquinho aqui no capítulo 4, olha que interessante que diz a palavra. Veja bem, como se escureceu o ouro. Aqui ele está exclamando, como se escureceu o ouro. Acabou o brilho. Nós temos mais valor do que o ouro, do que as pedras preciosas desse mundo. Só que o ouro, para ele ter mais brilho, ele tem que passar pela fornalha. O ouro ele tem que ser purificado. E quanto mais fornalha, mais calor, mais fogo, mais o ouro vai brilhar. E aqui o ouro, ele tinha se escurecido, já estava um ouro velho. O povo já estava tão acostumado a servir a Deus, que se acomodou, perdeu o brilho. É como a parábola das 10 virgens. 5 virgens não tinha mais o azeite. O azeite simboliza o Espírito de Deus. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. E as outras 5 eram prudentes, elas tinham azeite. E um dia o Senhor fechou a porta. E as virgens que não tinham azeite, elas queriam o azeite das outras que tinham. E aí as outras que tinham mandou que elas fossem comprar. E quando elas foram comprar e voltar, a porta já estava fechada. O Senhor Jesus já tinha recolhido, já levado o seu povo. E é assim que vai acontecer. Se você não se consagrar a sua vida hoje a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ser cheio do Espírito Santo, buscar as coisas do alto onde Cristo vive, se encher da palavra de Deus, estar na casa de Deus, nos cultos, fazer a obra do Senhor, se encher, você pode acabar ficando, nós podemos acabar ficando, se nós deixarmos essa palavra de lado e não se encher. Se encher das coisas do mundo, vai virar um ouro apagado, escuro. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas. Então nós temos que ser cheios do Espírito Santo. E aqui diz que o ouro se escureceu. E aqui continua, como se mudou o ouro fino e bom. Como você mudou? Você não era assim. Você tinha um brilho, você estava na casa de Deus. Você tinha prazer nas coisas de Deus. Você amava servir a Deus, orar. Você tinha prazer nas coisas do alto. Mas foi apagado este brilho. Apagou este brilho. Mas ainda está em tempo, porque Deus permite as provações. Deus permite as provações para que você possa se redimir com Ele. Para que você possa voltar aos seus braços, aos pés do Senhor Jesus. E aqui continua, como estão espalhadas as pedras do santuário, ao canto de todas as ruas. Até o santuário onde faziam os sacrifícios, foram espalhadas pedras, foram derribados. E quando não tinha santuário, não tinha como fazer sacrifício a Deus, nem a purificação dos pecados. E nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o santuário de Deus hoje.
E se o teu santuário está com as pedras derribadas, se você está fora do caminho do Senhor, se você não está purificado, não é um vaso de honra na presença de Deus, está com uma trinca, Deus quer quebrar você para fazer um novo vaso. Ele quer transformar você num vaso de uso para a sua obra. Ele quer santificar este altar, este santuário que é você. Ele quer transformar a sua vida. Ele é o teu pastor. Você é a ovelha do Senhor Jesus. Se você está cheia de carrapicho na tua pele, no seu pelo, o Senhor Jesus vai te tosar. O Senhor Jesus vai tirar esses espinhos, esses espinhos que estão na tua pele. O Senhor vai tirar os carrapichos. Ele vai te tosar, Ele vai transformar a sua vida. Ele quer te salvar. No versículo 2 diz: os preciosos filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, a puro ouro, como são agora reputados, desprezados, considerados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Era tão preciosos como o ouro puro, e agora como o vaso de barro. Mas Deus faz um vaso de barro, um vaso de honra. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos. Mas a filha do meu povo tornou-se cruel como aos avestruzes no deserto. Avestruz no deserto, eles chocam os ovos e deixam os ovos expostos, nem enterram os ovos. E quem vai passar por lá, algum animal que for, pisa em cima do ovo, quebra e até morre o filhote. Às vezes a pessoa despreza tantas coisas de Deus, despreza as coisas de Deus e torna-se uma pessoa estranha. Mas quem deixa o manancial das águas vivas, infelizmente a palavra de Deus declara que o seu nome vai ser escrito no chão para ser pisado pelos homens. Nós somos o sal da terra. O sal, ele conserva o alimento. Nos tempos que não tinha geladeira, freezers, o alimento era conservado através do sal. Até hoje o bacalhau é conservado pelo sal. Mas se o sal vier a ser insípido, não ter mais a sua utilidade, para que mais serve o sal? Se não para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, a partir do momento que a pessoa vem para o caminho, que é o Senhor Jesus Cristo, vem para o reino de Deus, esse caminho que ela vier, ela jamais pode se desviar. Ela jamais deve voltar para o Egito, voltar atrás. Porque se a pessoa voltar atrás, voltar para fora, ela vai ser como o sal insípido, sem valor. Ela vai ser humilhada lá fora. Ninguém vai poder ajudar, socorrer essa pessoa. O povo de Israel achou que o inimigo nunca ia poder entrar pelas portas de Jerusalém, mas entrou. É uma brechinha que você dá, o inimigo entra e acaba. Ele veio, diz a palavra de Deus em João 10, que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Esse ladrão a gente pode se referir ao diabo. O inimigo, os demônios, eles têm inveja do povo de Deus. Os demônios, eles odeiam o povo de Deus. Eles odeiam o povo de Deus, a criação de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos como os animais, assim, em matéria de valor. Nós somos mais valiosos do que os animais. Mais valiosos do que os anjos. Os anjos são conservos dos servos que somos nós. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos povos de Deus. Nós somos filhos do Senhor. Quando Deus fez o homem do pó da terra, com todo carinho, com as suas mãos, Deus pegou a massa, o barro, e formou o homem. E diz a palavra de Deus que o Senhor soprou nas narinas de Adão, do homem. Ele soprou. E o homem passou a ser alma vivente. E Deus fez um homem com toda alegria. E o mais interessante que eu vejo, que Deus trouxe os animais para Adão colocar os nomes. E diz a palavra de Deus também em Gênesis 2, que Deus trouxe algum animal, Deus procurava algum animal que pudesse preencher o vazio de Adão.
Mas viu Deus que nenhum dos animais que Deus trazia para Adão o completava, o preenchia. E o que Deus fez? Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Não é bom, o homem não pode viver só. Deus fez o homem cair no sono profundo. A primeira anestesia. E Deus disse, da costela de Adão, ele pegou uma parte da costela de Adão e fez uma mulher. E fez uma mulher. Fez uma companheira para Adão e os abençoou. Fez o homem e fez a mulher. Deus é o Deus da família. Deus, ele fez a sua criação. E diz a palavra de Deus que todos os dias, à tarde, Deus passeava por aquele jardim. E o homem estava no jardim. O homem tinha tudo naquele jardim. Tinha a vida refrigerada. Tinha a presença de Deus à tarde. Mas o homem veio a cair em transgressão. O homem veio a pecar, desobedeceu uma lei de Deus. A serpente já foi expulsa do céu naquela época, que era Satanás, usou um animal, a serpente. E aí, através disso, fez com que o homem caísse. E todos foram condenados. A serpente foi condenada, teve a sua punição. A Eva também foi condenada. A serpente naquela época ela não rastejava. E ela passou a rastejar. Comeu o pó da terra. Eva não tinha dor de parto. Ia ser uma mulher como o homem. Mas aí, por causa do pecado, Eva passou a ter dor multiplicada no parto. E disse que o desejo de Eva ia ser para seu marido. E para Adão, Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão. Que foi o primeiro que foi feito do pó da terra, foi Adão. Entre a criação humana, né? Porque os animais também vieram da terra. Os animais vieram da terra. Mas Adão foi especial, Adão e Eva foram feitos pela mão de Deus do pó da terra. E aí a terra foi amaldiçoada por causa do homem. O homem que tinha tudo no jardim do Éden, no paraíso. Deus disse que do suor do seu rosto comerás. Espinhos e cardos nascerão. Dores, sofrimento para conseguir o pão de cada dia. Hoje a gente observa que o trabalho é uma correria, é luta, é dor, é conta para pagar, é aquela vida rotineira, aquela correria. A gente vive sufocado, né? Cansado, sobrecarregado. Mas Deus tem um convite para a tua vida nesta hora. Ele te diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus quer aliviar este fardo que você vive. Talvez com a força do seu braço você tenha passado esta luta e não tenha conseguido vencer. Mas pelo Espírito de Deus, você vai ter força para conseguir vencer o dia a dia. E o Senhor quer aliviar o seu fardo. Ele quer refrigerar a sua alma. Ele quer te salvar deste mundo que está condenado. Então diz aqui no versículo 4, a língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Quer dizer, mesmo mamando fica com sede. Mesmo bebendo da água do mundo, a pessoa ainda continua com sede. Era como aquela mulher samaritana que estava no poço de Jacó. E o Senhor Jesus disse para ela, se beber desta água vai continuar tendo sede. Mas se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que der é a vida eterna. É a comunhão com Deus. É vida com Deus, vida de verdade. Então diz aqui que até a língua do que mama fica pegada pela sede do seu paladar. Já não sente nem gosto. Mama, mas continua com sede. Os meninos pedem pão e ninguém lhe dá. A fome, o pão representa o Senhor Jesus Cristo, esse é o pão vivo do céu. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas. Os ricos, luxuosos, tinham seus manjares finos, desfalecem nas ruas.
Os que se criaram em carmesim abraçam o esterco. Era uma vida de luxo, passaram a ter uma vida de miséria. Passaram a ter uma vida tão pobre, miserável. E o Senhor Jesus disse lá em Apocalipse: tu dizes, rico sou, não tenho tido falta nenhuma, tenho tudo. Aí ele fala: e nem sabes que tu és um miserável, pobre, infeliz, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Então, ainda que a pessoa tenha tudo na terra, toda a riqueza, ela se torna uma pessoa miserável, pobre, cego e nu, vazio. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não vai levar nada quando morrer. Mas quem tem Jesus tem a verdadeira vida. O Senhor Jesus é a fonte da água viva. Ele é o pão vivo que desceu do céu. O povo no deserto foram alimentados pelo Senhor Jesus. O maná que descia do céu. O maná, que era um tipo de um trigo, né, que vinha do céu. E eles tinham o trabalho de moer o maná e fazer o bolo. E fazer o seu pão, o seu alimento. Então Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água viva. Então os que viviam lá, se criaram em carmesim, abraçam o esterco. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma. Quer dizer, o povo de Israel se desviou de tal maneira que o profeta aqui compara maior do que Sodoma. Sodoma era uma cidade que Deus destruiu por causa do pecado. Era tanto pecado de prostituição, de homicídio, que até quando os anjos de Deus foram lá para executar juízo, para destruir aquela cidade, os moradores daquela cidade, eles queriam abusar dos anjos de Deus. E Ló falou: não, fiquem com as minhas filhas. Mas não, eles queriam abusar dos anjos de Deus. Eram homossexuais, queriam abusar dos anjos de Deus. Então diz que o pecado do povo de Israel era maior do que de Sodoma. Um povo que Deus tirou do sofrimento. Um povo que Deus salvou. Um povo que Deus teve misericórdia e se desviou pelos caminhos tortuosos. E se fez duas vezes filho do inferno. E diz aqui: a qual se subverteu como no momento, a cidade de Sodoma que Deus destruiu, sem que trabalhassem nela mãos algumas. Os seus nazireus eram mais alvos do que a neve. Sansão era um nazireu de Deus. Sansão era um nazireu. Matou um urso, era um homem forte, um servo de Deus. Nazireu, ele não podia cortar o cabelo, tinha os cabelos crescidos. Esse era o voto do nazireu. E Sansão foi vencido por uma mulher chamada Dalila. Foi usada pelos seus inimigos e ela seduziu. E ele brincava com Dalila, com as suas charadas. Certo dia não deu para Sansão brincar mais com Dalila. E daí onde a sua força se foi, o Espírito de Deus se afastou de Sansão. Sansão começou a mentir, começou a brincar com o pecado e aí se desviou. Era um nazireu. Perdeu a sua força. Foi feito bobo da corte, né? Foi feito um bobo, preso. Seus olhos foram furados. Mas um dia Deus teve misericórdia de Sansão e usou Sansão. O Espírito de Deus veio sobre Sansão, ele com as suas mãos, seus braços nas colunas do palácio. E aí onde, pela força do Espírito de Deus, caiu o palácio sobre ele. Todos que estavam ali nas festas morreram e Sansão também morreu. Ele derrubou o palácio pela força do Espírito de Deus. E Sansão está lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. Pela misericórdia de Deus, Sansão foi salvo. Mas o pecado levou a Sansão a diminuir seu tempo de vida na terra. Talvez no livro dos Hebreus poderia ter histórias maiores da vida de Sansão. Exemplos tremendos, né? Mas Sansão brincou com o pecado e aí chegou nessa situação, abreviou sua vida. Por isso nós não podemos brincar com o pecado, abreviar nossa vida. Nós temos que ser prudentes. Temos que ser prudentes. Se vamos sair com o carro, temos que checar tudo no carro antes de pegar a estrada. Temos que observar sempre o cinto de segurança. Temos que estar sempre atento aos detalhes.
Que diz a palavra de Deus que nós não podemos tentar a Deus, se descuidar. Temos que estar atento a tudo, que o inimigo não dorme. Se dermos lugar para ele, ele entra e derruba, destrói com a vida da pessoa, como ele fez com Sansão. Então diz que os seus nazireus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite. Eles eram santos, né? Não tinham tantos pecados como estavam tendo aqui neste livro de Lamentação. Eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos de corpo do que os rubis, mais polidos do que a safira. Eram pessoas que viviam com Deus, tinham tanta presença de Deus. Eles tinham a presença de Deus, eram tementes a Deus, mas deram lugar para o diabo e ele fez com que ele se desviasse. No versículo 8 diz: agora escureceu-se o seu parecer, mais do que o negrume não se conhece nas ruas, a sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pau. Perdeu o brilho de servo de Deus, escureceu, virou um negrume, voltou para o charco de lodo. Não se conhece nas ruas, perdeu o brilho da luz de Cristo. Talvez você tenha perdido esse brilho, você se escureceu. Às vezes você vai falar alguma coisa, mas as suas palavras não condizem com a tua vida. A unção de Deus foi-se embora da tua vida. Você está como numa escuridão. Mas ainda há tempo de você se reconciliar com o teu Deus, com o teu Pai, com o nosso Pai. Há tempo de você encher a sua lamparina. Ainda há tempo de você se reconciliar com Deus. Se você está ouvindo esta palavra, é porque Deus está falando ao teu coração. Eu sou apenas um instrumento, não sou mais nada do que isso. Eu sou um caco de barro, mais nada. A Deus seja glória e honra por todos os séculos e séculos. Amém. Então diz aqui: os mortos da espada mais ditosos são do que os mortos da fome. Eles morreram mais pela guerra. O inimigo os devorou, os exterminou, porque estes se esgotam como os transpassados por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos. Chegaram ao ponto das mulheres piedosas, mulheres tementes, Santo Deus de Israel. Mulheres tementes cozeram seus próprios filhos. Chegaram a um ponto, e diz aqui: serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Era um povo que se desviou totalmente. Chegaram a um ponto dilacerado. Chegaram a um ponto tão terrível de cozer os seus próprios filhos. Quer dizer, até os filhos sofriam por causa dos pais. E os filhos sofrem por causa dos pais. Se os pais se desviarem dos caminhos de Deus, toda a família perece, toda a casa perece. Porque do mesmo jeito que está escrito em Atos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, também se o homem, o pai ou a mãe se desviarem, até os filhos se corrompem e se desviarão também. E aqui diz que a mãe, que eram mulheres piedosas, cozeram seus próprios filhos. Quer dizer, através das suas atitudes, os seus próprios filhos vieram a se perder também. Vieram a se perder. Perderam a salvação também, junto com os pais, com as mães. E diz mais: deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. O pecado, ele traz separação entre vós e o vosso Deus, e encobre o rosto de Deus para que ele não vos ouça. Ele não vai nos ouvir quando nós estivermos no pecado. E para concluir esta palavra, o capítulo 3 de Jeremias, aqui explica a causa de muitos sofrimentos que padecemos. E aqui diz, aqui no capítulo 3, uma folha para trás, você voltando na sua Bíblia, capítulo 3 de Lamentação de Jeremias, diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor.
Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim. Virou de contínuo a sua mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne, e a minha pele quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Muitas vezes você só trabalha, é uma pessoa amargurada e não prospera na vida, não tem tempo para sua família, não tem tempo nem para você mesmo, muito menos para Deus. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Diz a palavra de Deus que ao homem bom, o Senhor, Ele dá enquanto dorme. Não que nós devemos ficar dormindo o dia inteiro, mas Ele diminui a nossa fadiga. Mas o homem mau, ele dá trabalho e fadiga para afligir aquele que vive no pecado. Mas se você quer ter um refrigério na sua vida, um alívio, você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, deixar o pecado, se consertar com Deus, deixar o caminho de trevas, o caminho tortuoso, que você sabe que Deus está falando com você. E Deus tem falado contigo direto. E aqui diz, assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Então até a presença de Deus você não vai ter. A pessoa que vive no pecado fica sem a presença de Deus, torna-se uma pessoa amarga. E aí começa a brotar a raiz de amargura. E a raiz de amargura, ela contamina todos. E a amargura, ela entristece o Espírito de Deus. Mas por que acontece tudo isso? Por causa do pecado. Você vai entender no final desse capítulo 3. Diz aqui, ó, assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Você já estava preso, Deus deixou mais preso ainda. Circunvalou e não posso sair. Ele fechou você nesse lugar que você está. Você sabe que o povo lá no Egito, o faraó e seus soldados, o povo que morava no Egito, Deus colocou uma trevas, uma escuridão tão densa que podia até tocar nela, por causa do pecado. Mas o povo de Israel, o povo que Deus salvou, nas suas casas estavam normais, tinha luz, tinha vida normal lá. Mas por uma parte do povo, era tantas trevas que eles podiam até tocar nas trevas, tanta escuridão que era. Então foi juízo de Deus. Circunvalou-me e não posso sair, agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Diz a palavra de Deus que aquele que se desvia de ouvir a lei do Senhor, lá em Provérbios, né? Até a sua oração é abominável. Deus não vai ouvir. Se eu, por exemplo, me desviar da palavra de Deus e andar pelos caminhos que todo mundo no mundo anda, Deus jamais vai me ouvir. Deus nunca vai me ouvir. Então diz aqui, ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Por que Deus exclui? Porque você tem que se consertar com Deus. Você tem que deixar aquilo de mal que você está fazendo. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como urso de emboscada, um leão em esconderijo. A pessoa que era tão valente, como um leão que é tão valente, ele teve que se esconder. A pessoa que era antes tão honrada, ela passa a ser desonrada, desprezada. Vive como fugitivo. Caim viveu como fugitivo na terra por muitos anos, por causa do pecado. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me assolado. E aí Deus entrega o homem a viver pelo seu bel prazer, pelo seu próprio caminho. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. E Deus, quando arma o seu arco, misericórdia, é terrível. Que Deus nos livre de ser um alvo à flecha do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. E diz a palavra também que aquele que cuida estar em pé, olha, não caia. Temos que vigiar o tempo todo. Jamais poderemos condenar ninguém, quem quer que seja. Nós não temos o direito de julgar, de condenar ninguém. Porque Deus é cheio de misericórdia. Ele pode salvar aquele que está desviado. Ele pode trazer de volta a salvação.
A palavra de Deus fala que nós temos que perseverar até o fim. Que no final nós não podemos fazer as coisas ruins que nós fazíamos antes de conhecer a graça de Deus. Porque senão perderemos a salvação. A porta é estreita. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Então o pecado não confessado e não deixado, ele traz amarguras e absinto. A pessoa passa a ser amarga, não perdoa ninguém, vive com raiva. Quando lembra do nome daquela pessoa, ela fica com raiva, ela não consegue perdoar. Perdoa essa pessoa. Quando você chegar e perdoar essa pessoa, você vai libertar essa pessoa das garras do diabo. O apóstolo Paulo diz que ele tinha que perdoar para que não fosse vencido por Satanás. Então nós temos que perdoar para não sermos vencidos por Satanás. Nós temos que perdoar, tirar aquelas pessoas que nos ofenderam, tirar das mãos do diabo. Porque se aquela pessoa você não perdoar, você também fica nas mãos do diabo. E Deus não perdoa também. E a pessoa passa a viver amargurada. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza. É a humilhação. Pessoa humilhada na vida. Não prospera em nada. E afastaste da minha alma a paz. Esqueci-me do bem. Aí a pessoa vive sem paz. Ela não tem paz. Em todo lugar que ela vai, ela não tem paz. Não tem parada. Vive aflita, sofrendo. Além da amargura, a pessoa ainda fica sem paz. Saul, por ser desobediente, ele vivia sem paz. Quando Davi pegava a sua harpa e tocava, o espírito que da parte de Deus tinha ido para afligir Saul, se retirava. E aí Saul ficava em paz. Mas quando Davi parava de tocar, Saul vinha para cima de Davi para tentar matá-lo. Então o Saul era perturbado. Por que Saul tinha aquele espírito da parte de Deus, o espírito? Por causa da sua desobediência. E quando nós nos desobedecemos à palavra de Deus, Deus permite essas provações, as amarguras, a falta de paz. E diz a palavra de Deus que o ímpio não vai ter paz. O ímpio não terá paz. O ímpio é qualquer um de nós que não praticar a palavra de Deus e desprezar a palavra do Senhor, não confessar pecado, não se arrepender dos seus pecados. Talvez você pode me perguntar, mas por que fala tanto de pecado? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus inteira, ela fala do pecado. Jesus Cristo, ele morreu na cruz por nós, por causa dos nossos pecados. O pecado é pior do que o câncer, do que a bomba mais potente que existe em todo o planeta. O pecado, ele mata a alma, ele manda a alma para o inferno. A arma, a bomba, mata apenas a carne e o corpo. Mas o pecado é que trouxe Jesus Cristo para a cruz. E o pecado afasta nós de Deus. Então o pecado é muito sério. O pecado é desobediência da palavra, é fazer aquilo que Deus não nos ordena fazer. E aí a pessoa passa a viver sem paz, amargurado. Às vezes volta até a fumar, não consegue largar do cigarro. Fica impaciente, triste. Muitas vezes as pessoas param até em hospitais psiquiátricos, tomam antidepressivos. Vive uma vida miserável, uma vida perdida. Como aquele jovem gadareno, o lunático que vivia nos sepulcros. Ora o diabo lançava ele no fogo, ora lançava no chão. Era humilhado pelo diabo. Para você não ser humilhado pelo diabo, que não gosta da gente, que nos odeia, você tem que se afastar do pecado. Você tem que se afastar de todo o mal, fechar as brechas, porque o inimigo ele entra pelas portas de Jerusalém, como entrou aqui. Não deis lugar ao diabo, diz o apóstolo Paulo. E diz aqui no versículo 18: Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. A pessoa fica fraca, não tem força nem para orar, muito menos para orar. Não tem força para ir na igreja. Não tem força muito menos para abrir a Bíblia. A pessoa vive amargurada num fel de amargura.
fraca, raquítico. E ele fala no versículo 19: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto, do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordei no meu coração, por isso tenho esperança. Jeremias tinha esperança, que ele lembra que Deus é Deus de misericórdia. Deus não é como o homem que condena. Deus é misericordioso. Um coração quebrantado, Deus não desprezará. Se humilha diante de Deus, você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. E eu falo isso por experiência própria. Essa palavra de lamentação de Jeremias, capítulo 3, ela foi a minha vida, a minha canção todo dia. Eu sei de tudo que eu estou falando aqui, o que eu já passei na minha vida. Já passei por essa passagem em Lamentação de Jeremias, capítulo 3. Passei pela aflição da vara do furor de Deus. Deus me fez andar em trevas e não na luz. Angústias do inferno se apoderaram da minha alma. E eu sei por experiência de vida o que eu já passei. E eu sei que a causa de todo sofrimento é o pecado. E eu falo isso por experiência própria. Eu não posso falar mentira aqui diante de Deus. Deus é minha testemunha. E eu falo a verdade. O pecado é que traz amargura. O pecado traz consequências gravíssimas na vida da pessoa. Então nós temos que abandonar o pecado. Que diz a palavra que Deus é a nossa esperança. No versículo 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então Deus é misericordioso. Se você ainda está vivo, mesmo cambaleando, mesmo sem força, raquítico, cansado, sobrecarregado, não consegue largar desse vício, saiba de uma coisa: humilha-te diante de Deus e Ele te exaltará. Ele transformará a sua vida. Ele que vai mudar a sua vida. É o Senhor Jesus Cristo. É o Rei dos Reis. É o Senhor que morreu por ti naquela cruz. Ele quer te ajudar. No versículo 24 diz: a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Espera em Deus. Espera buscando em Deus, clamando ao Senhor nas madrugadas, de dia e de noite, orando sem cessar, implorando, suplicando, como aquela mulher cirofenícia. Ela chegou diante de Jesus, falou que a filha dela estava endemoniada. E o Senhor Jesus falou assim: não é lícito lançar os pães dos filhos e lançar os cachorrinhos. Não é lícito eu querer fazer algum favor para você, sendo você de fora, você não é judeu, faz parte do povo de Deus. Mas aquela mulher foi tão humilde, ela se humilhou tanto diante do Rei Jesus. Ela disse: Senhor, mas até os cachorros comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Aquela mulher se humilhou diante do Senhor Jesus Cristo. Ela que não fazia parte do povo de Israel, ela que era uma mulher de fora. E o Senhor Jesus teve misericórdia daquela mulher e disse: mulher, é grande a tua fé. Mulher, é grande a tua fé. Vai que a tua filha já está livre. Então busque a Deus, que o Senhor é cheio de misericórdia. O Senhor não faz acepção de pessoas, mas um espírito quebrantado, um coração contrito, não desprezará, ó Deus, os sacrifícios que Deus requer de nós. É um coração quebrantado, é uma pessoa que se humilha diante do Rei e reconhece que nós somos apenas como nada, uma partícula de uma poeira. Nós somos como a traça, nós somos tão pequenininhos, um vermezinho de Jacó, como diz o Senhor. Busca o Senhor Jesus enquanto há tempo. Ele quer te dar vida eterna. Ele quer te ajudar. Ele quer levantar a sua cabeça. E diz aqui na palavra de Deus mais: bom é o Senhor para os que a têm, para a alma que o busca. Bom é ter esperança, é guardar em silêncio a salvação do Senhor. Aguardar em silêncio, quieto, calado. Não conta os seus problemas para todo mundo, não. Não fique comentando as suas dores para as pessoas. Ninguém vai te ajudar. A palavra de Deus declara que nós temos que aguardar em silêncio, calado. Espere em Deus quieto.
Espere em Deus calado. E você vai ver a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Da pessoa mais jovem, ela tem mais força. Mas quando ela passa a envelhecer, a sua força já diminui muito. Então, no começo, é mais fácil você passar pelas aflições agora do que mais tarde, mas para que você seja consertado. Assente-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. É solitário, só você e Deus. Em paz, quieto. É Deus que vai te ajudar. Põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Colocar a boca no pó é você se humilhar diante de Deus. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Se humilha diante de Deus como aquela mulher Sirofenice. E Deus exaltou aquela mulher. E ainda falou, elogiou aquela mulher, disse, grande é a sua fé. Dê a sua face ao que ofere. Quer dizer, aceita a correção, a disciplina de Deus, porque Deus ama, Ele corrige a quem Ele ama. Mas que seja Deus a te corrigir. Que seja Deus a te corrigir. Farte-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Deus não vai te rejeitar para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, ainda que Deus está te entristecendo por causa do seu pecado, diz a palavra, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. É muita misericórdia do nosso Deus. É a grandeza de Deus. Deus é grande. Ele quer te ajudar. Porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Deus não faz isso porque Ele quer fazer. Ele te corrige porque Deus quer te salvar do fogo eterno. Deus quer te salvar do lago de fogo e enxofre que foi preparado para o diabo, os seus anjos, e aqueles que vão para lá sem a vontade de Deus. Porque diz a palavra de Deus que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então por isso que Ele te corrige. Que Ele quer te livrar desse lugar terrível, desse lugar de morte eterna. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter o homem no seu pleito, não ouviria o Senhor? Quer dizer, nada está encoberto diante dos olhos do Senhor, tudo Ele vê. Tudo que acontece em nossa vida, Deus está vendo. Quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Porventura da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? E aqui no versículo 39, aqui é a chave de todo sofrimento. No versículo 39, para mim terminar essa palavra, diz, aqui é a chave de todo sofrimento do homem. Diz assim, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Então a causa de todo o sofrimento da raça humana é o pecado. É a desobediência à palavra de Deus. No tempo de Moisés, quem desobedecesse à lei de Deus era morto, apedrejado, morria de várias formas. E hoje quem desobedece à palavra de Deus no tempo da graça, do Evangelho, no Novo Testamento, morre na vida espiritual, morre espiritualmente. Passa a ser uma pessoa amargurada, sem felicidade, passa a ser uma pessoa que nada vai para frente, não prospera em nada, vive devendo, não paga as contas, às vezes fala mal dos outros, às vezes tem até prazer em fazer isso. Então ele diz, e que se queixa, por que o homem está reclamando para mim? O que o homem quer dizer? O que o homem quer que eu faça? Queixe-se cada um dos seus pecados. E ele diz aqui, esquadrinhemos os nossos caminhos, vamos analisar os nossos caminhos. Que caminho que eu estou tomando? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo que não está agradando a Deus? Experimentemo-los e voltemos para o Senhor. É voltar para os caminhos de Deus. É deixar o caminho da perdição. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo, aqui você vai confessar a palavra de Deus.
Nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Então nós temos que chegar diante de Deus, abrir os nossos corações e falar: Senhor, nós prevaricamos, nós pecamos contra ti, fizemos o que é mal aos teus olhos, andamos por caminhos errados, fizemos isso, e começar a confessar tudo aquilo de mal que você fez. Fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Cobriste-nos de ira. Então Deus cobre a pessoa com ira, como ele cobriu o povo do Egito com aquela densa trevas. Ele cobre a pessoa com ira. E nos perseguiste, mataste e não perdoaste. Versículo 44. Cobriste-te de nuvens para que não passe a nossa oração. Então nem a sua oração vai subir. Nem a nossa oração sobe para o céu. Por que não vai subir? Por causa do pecado. Não confessado e não deixado. Então tem que ter transformação de vida. Senão Deus não vai ouvir a oração. Vai continuar na mesma, empobrecendo. Cada vez pior, doente, enfermo. De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Como cisco e rejeitamento nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a boca. Temor e cova vieram sobre nós, assolação e quebrantamento. A pessoa vive fugindo, correndo, com medo, com síndrome do pânico, assolado, perseguido, mania de perseguição, não tem paz, não tem alegria, nada dá certo, não tem força, vive amargurado, vive sem paz. Torrentes de águas derramaram os meus pés, os meus olhos. E chora, chora a depressão, sai água como se fosse uma torneira. Chora, chora, e chora e não para, tristeza e tristeza em cima de tristeza, e só tristeza por causa do pecado. É por causa do pecado, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, você que está ouvindo essa palavra, é o pecado que traz problemas às nossas vidas. Se nós não pecássemos, tudo de bom seria a nossa vida, seria como um rio, uma paz, tranquilo. Então nós temos que deixar o pecado. Nós não podemos viver na prática do pecado. O cristão, ele peca, como diz a palavra que não há ninguém que não peque, então o cristão ele peca. Só que o pecado do cristão ele tem que ser como se fosse um acidente. Não deve ser uma prática. Não deve viver praticando aquele pecado. E confessar diante de Deus. Por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram e não cessam porque não há descanso. Então Jeremias aqui intercedia pelo povo. Clamava a Deus também. Até que o Senhor atente e veja desde os céus. O meu olho move a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Como ave me caçaram os que são meus inimigos sem causa. Arrancaram a minha vida na cova e lançaram pedras sobre mim. As águas correram sobre a minha cabeça. Eu disse, estou cortado. Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste, não temas. Então invoca a Deus. Jonas, para invocar a Deus, ele teve que ficar 3 dias no ventre de um grande peixe. Ele precisou chegar no inferno para poder invocar, para poder se humilhar diante de Deus. Então que a sua vida não seja assim. Que não precise chegar no fundo do poço para você invocar a Deus. Como diz aqui, invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei. Quando você invocar a Deus, Ele vai se aproximar de você. Não temas. Pleiteaste, Senhor, os pleitos da minha alma, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus pensamentos contra mim. Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim. Os lábios dos que se levantam contra mim, e as suas imaginações contra mim todo dia. Observa-os ao assentarem-se e ao levantarem-se. Eu sou a sua canção.
Tu lhes darás a recompensa, Senhor, conforme as obras das suas mãos. Então, tudo que nós fizermos, teremos a recompensa. Se for coisas boas, teremos boas recompensas. Se for coisas más, teremos péssimas recompensas. Mas ninguém fica sem recompensa da parte de Deus. Aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. Se nós semearmos pecado, vamos colher morte. Se nós semearmos vida, coisas de obediência à palavra de Deus, ceifaremos a vida eterna e as bênçãos de Deus ainda neste mundo. Tu lhes darás ânsia de coração, maldição tua sobre eles. Na tua ira os perseguirás, e eles serão desfeitos debaixo dos céus do Senhor. Não deixa que a ira de Deus venha desfazer a sua vida, mas volte para os pés do Senhor Jesus Cristo hoje. Porque diz a palavra de Deus que os reis da terra e os moradores do mundo não creram que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. E ele entrou e derrubou, destruiu todos. O que traz o inimigo na vida da pessoa é a vida de pecado, é a vida longe de Deus. Se Adão e Eva estivessem no paraíso, toda a raça humana seria salva. Se eles não tivessem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles não tivessem desobedecido à ordem de Deus, nós estaríamos até hoje vivendo neste mundo em paz e teríamos até a vida eterna aqui nesse mundo. Mas por causa da transgressão do homem e da mulher, todos nós pecamos e fomos destituídos, eliminados, separados da graça de Deus. Mas diz a palavra de Deus que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus venha te dar esta vida eterna. Oremos agora nesta tarde. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está a Tua palavra, meu Deus, foi pregada neste dia de hoje, meu Pai. Que o Senhor venha transformar estas vidas, ó grande Deus, que ouvir a Tua palavra, porque diz a Tua palavra que Tu és o Deus de perto e não de longe, que seus ouvidos não estão surdos, meu Pai, para que não possa ouvir, que a Tua mão não está encolhida, meu Pai, para que não possa salvar, mas são as nossas iniquidades, ó grande Deus, que fazem separação de vós, do Senhor e nós, para que o Senhor não ouça as nossas orações. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, ó Senhor, sara a nossa terra, o nosso coração. Ouça, meu Pai, a oração deste que clama a Ti nesta hora, grande Deus, e transforma esta vida, meu Pai, liberta desta amargura, liberta da depressão, meu Pai, dos seus pecados. Perdoa, meu Pai, os nossos pecados e as nossas iniquidades. E sara cada ouvinte, meu Pai, a cada irmão, cada irmã que está ouvindo esta palavra, e que o Senhor venha transformar, meu Pai, e a gravar nas tábuas de carne dos nossos corações a Tua palavra, para dizermos, escondemos a Tua palavra nos nossos corações, para não pecarmos contra Ti. Ó Deus, abençoa a vida de cada ouvinte nesta hora, e receba esta oração nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho bendito e eterno para todos sempre, eternamente. Amém, Jesus. Glória a Deus.